since we've done a live. Quanto tempo que a gente não faz uma live? It feels like so long for me. Parece já tem tanto tempo pra mim. So good to be back. É bom demais estar de volta. Let's see who is coming to join us. Vamos ver quem vai se juntar a nós aí hoje. Foi muito bom a viagem, mas estava com saudades dos meus lives também. Very, very good. Okay, guys, we're just gonna wait a minute again to let people come in. Nós vamos esperar um minuto para deixar as pessoas entrarem. And then we will get going. E aí a gente vai começar. We're a little bit hello from Richmond, Virginia. Look at that. I was just in America Eu yesterday. estava nos Estados Unidos ontem, pessoal de Richmond aí. I wasn't so far away from Richmond either. Não estava muito longe de Richmond. I was in Atlanta and in Eu Nashville. estava em Atlanta e Nashville. Okay, guys. Ok, pessoal? We are setting up here in my office to get a little bit better recording stuff and Instagram stuff. Nós estamos fazendo um setup novo aqui no escritório para tentar fazer um cenário melhor para as lives no Instagram, com uma iluminação melhor. As you can see, we have a better background. Assim como vocês podem ver, a gente tem agora um fundinho aqui melhor. A little bit better lighting. Um pouco melhor, luz um pouco melhor também. And Daniel has room next to me. O Daniel agora tem espaço do meu lado. And he's fancy, he's an iPad E ele tá now. chique com o iPad agora. So, if you can't hear us very well, let us know and we'll fix that too. Se vocês não conseguem nos ouvir, se vocês estão ouvindo tudo, se vocês não conseguem nos ouvir, deixa a gente saber que a gente vai tentar resolver. Yes, my son's wedding was beautiful, wasn't it? Sim, o casamento do meu filho foi lindo mesmo. And I did the wedding. E eu celebrei o casamento aqui. And everybody cried, huh? E todo mundo chorou. Can you read in there? Sure, I can read it. Nossa. You can. Uh-uh. Oh, we need to pray for your Oi. eyes. Sure, I can read everything. Tudo perfeito, okay? The sound is good, very good. No, I can read everything. Eu consigo ler tudo. Anyhow, listen to what happened to me. Mas olha o que aconteceu comigo. In fact, yeah, Bianca, love you, girl. Oi, Bianca, amo você. Today we spent time to work on the EPS and actually work through the inscriptions. Hoje nós estávamos passando o tempo vendo as inscrições da EPS. Bianca, Oi, Bianca. shall we accept her? Vamos aceitar ela? Yes. Vamos, oi. Bianca, you accepted the Bianca, EPS. você tá aceita para EPS? Look at that. Olha pra isso, que hoje você recebe um e-mail. Anyhow, let me just chit-chat a little bit before we get going because people are coming in. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês antes de a gente começar, enquanto tá todo mundo entrando. So I flew to America with my wife, Eu fui para os Estados Unidos com a minha esposa, to Atlanta. para Atlanta. And then we went to my son's house who lives in Atlanta. E nós fomos para a casa do meu filho, que mora em Atlanta. And then we drove up to Nashville about 4 hours. E a gente dirigiu até Nashville, mais ou menos umas 4 horas. First time in a year and 2 months that I've seen my boys. Primeira vez em 1 ano e 2 meses que eu vi meus filhos. First time in about 7 years that I've seen my sister-in-law and my E niece. 7 anos sem ter visto a minha cunhada e a minha sobrinha. And because the wedding was small because of all this mess and everybody canceled. E o casamento foi pequeno em função de toda essa bagunça e todo mundo cancelou. But it was really, really beautiful. Mas foi bem, bem bonito. So I performed the actual ceremony. Eu fiz a cerimônia, eu celebrei o casamento. And I told my son and my daughter-in-law, E eu falei pro meu filho e pra minha nora. I said, do you know, I have the authority to make you husband or wife or not. Eu disse pra eles, eu tenho autoridade de fazer vocês marido e mulher ou não. Because I'm an ordained minister in America. Porque eu sou um ministro ordenado nos Estados Unidos. Which means I have the authority to sign the papers and legally make them ready. O que significa husband and wife. que eu tenho autoridade para assinar os papéis e oficializar o casamento deles. So I did. E foi isso que eu fiz, inclusive. I signed these papers and I married off my son. Eu assinei os papéis e casei meu filho e minha nora. It was a beautiful, beautiful wedding. Foi um casamento muito lindo. Everybody looked beautiful. Todo mundo estava muito bonito. Of course, as you saw on Instagram, they looked gorgeous. Claro, assim como vocês viram no Instagram, Deb estava deslumbrante. So it was a very short time. E foi bem curta a viagem. Because we only had Friday, Saturday together and Sunday everybody left already. Porque nós tínhamos só sexta, sábado e no domingo todo mundo já tinha que ir embora. But it was nice to be together with the family. Mas foi muito bom estar junto com a família. Okay, but on Sunday night, Mas no domingo à noite, I went to bed not too late eu fui dormir não muito tarde. because I knew I had to get up at like
about 5 o'clock to take my son and my daughter-in-law to the airport to fly to honeymoon. Porque eu sabia que eu ia ter que acordar mais ou menos umas 5 horas da manhã para levar o meu filho e a minha nora para o aeroporto que eles estavam indo de lua de mel. And as I always do when I go to bed, E como eu sempre faço ao ir dormir, I always talk to Jesus and connect with the spiritual world. eu sempre falo com Jesus, me conecto com o mundo espiritual. And I said to the Lord, I asked the Lord to speak to me at night. Eu pedi para que o Senhor falasse comigo à noite. And then in the middle of the night, I had this prophetic encounter. E no meio da noite eu tive um encontro profético. That's why we have this subject of the life. E é por isso que nós temos esse assunto, esse tema para a live. In fact, immediately when I woke up in the morning, I sent a message to Thaís, who takes care of my Instagram. Na verdade, imediatamente ao acordar na manhã seguinte, eu mandei mensagem para Thaís, a social media que cuida do meu Instagram. And I said, make sure you make an artwork talking about this subject on the life. E eu disse, faz uma arte pra gente postar falando desse assunto que falaremos nas lives de segunda, de terça e quarta. Because I had this prophetic encounter with the Lord, and He told me, tell people to align themselves. Eu tive esse encontro profético com o Senhor e Ele falou comigo, fale para as pessoas para que eles se alinhem. And it was, hello, Jika, hi girl. Oi, Dica. So anyhow, so the Lord spoke to me. E o Senhor falou comigo. It was so strong. E foi algo tão forte. I mean, so strong. Tão forte. And He began to speak to me about divine E alignment. Ele começou a falar comigo sobre o alinhamento divino. And He talked to me about the dangerous times that we live in. E Ele me falou dos tempos perigosos em que estamos vivendo. And that people who are not divinely aligned, they will go through horrible E que times. as pessoas que não estão alinhadas com o céu, eles vão passar por momentos horríveis. So do you know, a lot of people think that everything we've walked through this corona mess is bad. E muitas pessoas pensam que tudo aquilo que passamos com essa crise do corona é ruim. And I don't want to belittle that. E eu não quero diminuir isso. But I want to tell you, it's only the very, very beginning of the birth pains. Mas eu quero te dizer que esse é o pequeno começo das dores de parto. It's what Matthew chapter 24 and Luke chapter 21 is talking about. É aquilo que Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 22 estão falando. Do you know, it's really, really something that has gripped my heart. É algo que tem tomado o meu coração. When I prophesied the corona mess in April of 2019, Em abril de 2019, quando eu profetizei o que aconteceria em meio à crise do corona, a big part of the prophecy was the church in Europe must prepare herself. parte grande dessa profecia era de que a igreja na Europa deveria se preparar. I spent about an hour then in a Zoom call with men and women of God from Europe. Hoje eu passei cerca de 1 hora com homens, numa reunião pelo Zoom, com homens e mulheres de Deus da Europa, And but in truth, you know, from Austria. de pessoas da Áustria. Because we are praying and fasting and trying to find out what can we do to fulfill the purpose of E God. nós estamos orando, jejuando para descobrir aquilo que nós podemos fazer para achar esse propósito, essa vontade de Deus. And we talked about this moment of time. E nós falamos do momento em que estamos vivendo. And you know, the church in Europe did not prepare themselves. E a igreja na Europa não se preparou. Listen, Deka, if you dream with me, send the dream to my direct, please. Olha, Teca, se você sonhou comigo, manda esse sonho no meu direct. And the half who takes care of my messages, he will pass it on to E me. o Rafael, que cuida das mensagens no meu Instagram, vai passar para mim. So anyhow, the churches in Europe, they did not prepare themselves. E as igrejas da Europa não se prepararam. Now, lives are being shaken. Churches are being shaken. Agora, vidas e igrejas estão sendo abaladas. I was at our EPS in Sao Paulo. Was it 2 weeks ago, I think? 3 weeks ago? Eu estava na EPS aqui em São Paulo umas 2, 3 semanas atrás. I think so, 2 weeks ago. Time goes 2 so semanas fast. atrás, é. So anyhow, and at the EPS, God gave me a prophetic word. I don't know if you recorded it or not. E na EPS o Senhor me deu uma palavra profética, não sei se foi gravada. And in the prophetic word, God said that churches will be divided. E naquela palavra profética o Senhor falava que igrejas seriam divididas. Within 2 days, Em 2 dias, I received 2 messages, one from Europe, one from America, from pastors telling me that their church is divided, right in the middle. eu recebi mensagem de pastores da Europa e pastores dos Estados Unidos me dizendo que suas igrejas estavam sendo divididas ao meio. And it was a shock to them because they were great, incredible churches. Nobody thought that. E foi um choque para eles, porque essas igrejas são igrejas maravilhosas, incríveis. Então ninguém estava esperando por isso. Do you know what? Listen to me. There is a shaking
happening right now that we better get ourselves ready quick. Há um abalo acontecendo agora que nós precisamos nos preparar rapidamente. We don't have much more time. We must align ourselves with God. Nós não temos muito mais tempo, mas nós temos que nos alinhar com Deus. And that's what happened to me on Sunday night. I woke up and God said, tell my people to align themselves. Tell my people to align E é isso themselves. que aconteceu na noite de domingo. Eu acordei e o Senhor falava comigo, fala para o meu povo se alinhar, fala para o meu povo se alinhar. So this thing has gripped me ever since yesterday morning. Então isso tem me tomado desde ontem de manhã. So I was thinking about it during the day. I was thinking about it on the flight here at night. Throughout the day, my mind went to that. Eu estava pensando durante o dia, pensando no voo ontem à noite, durante todo o dia pensando sobre isso. So my friend, unless you really understand that we must align ourselves with God and His purposes, we will be in trouble. Então, meus amigos, se nós não entendermos que nós temos que nos alinhar com Deus e com o seu propósito, nós vamos ter problemas. Do you know, I really, sometimes there is a frustration in me, and I hope it's a divine frustration. E às vezes há uma frustração dentro de mim. Eu espero ser uma frustração que vem de Deus. You know, of course I understand the old covenant is gone and the Old Testament prophet doesn't exist. É claro que eu entendo que a nova aliança, que a velha aliança se passou, que os profetas da velha aliança não existem mais. And I understand all of this. Eu entendo tudo isso. But somehow I feel that over the last maybe 2-3 years that God has called me to be a prophetic voice that blows the trumpet in the nations. Mas eu tenho o sentimento que nos últimos 2-3 anos o Senhor me chamou para ser uma trombeta profética sobre as nações. You know, the things that I've prophesied over the last years, over nations, over churches, over movements, they began to fulfill itself. As coisas que eu profetizei nos últimos anos sobre nações, sobre igrejas, sobre movimentos começaram a acontecer. The church in Brazil is shaken like never before, and that's a word that I released in 2014. A igreja no Brasil tem sido abalada como nunca antes. Essa é uma palavra que eu liberei em 2014. And right now we're in the middle of something happened that was prophetically declared 6 years ago. E agora nós estamos em meio ao acontecimento que foi declarado profeticamente 6 anos atrás. But here is the sad thing. Mas a parte triste é, Just because time went past, simplesmente porque o tempo se passou, many Christians had the attitude, it's not going to happen. muitos cristãos têm essa atitude de, isso não vai acontecer não. But it's happening. Mas está acontecendo. And suddenly we will find many Christians' lives completely E shaken. de repente nós percebemos muitas vidas de cristãos abaladas. So I want to cry out from all of my heart to you, please align yourself with God and His purpose. Eu quero te pedir com todo o meu coração, por favor, se alinhe com Deus e com o seu propósito. Please. Por favor. So how do we align ourselves with God's purpose? Como que nós nos alinhamos com o propósito de Deus? Because that's a big question. Porque essa é uma grande questão. Okay, they said the audio is baixo. Is the audio low for everybody or just one person? Pessoal, o áudio tá baixo para uma pessoa ou para todo mundo? If the audio is okay, if it's bad, let us know. We'll fix it. Se tiver ruim, a gente vai tentar resolver aqui, mas se tiver But it could be ok, that just one person has it a little low. às vezes pode ser que é só uma pessoa. Gente, vê se o áudio tá bom pra gente dar um... Abaixo o volume Feedback. de televisão. Okay, let us know if the volume is good. Áudio está ótimo. Okay, áudio está ótimo. It's okay. Okay, it's okay, it's okay, it's okay. Okay, it could be that one person has their audio a little low. Pode ser que uma pessoa tá com áudio ruim. Aqui, tudo é bom. Tá bom. Áudio é ok. Okay. So listen, I want to be sensitive to your problems. Eu quero estar sensível ao problema de vocês. But here's what I want you to understand. Mas o que eu quero que vocês entendam é, That the shaking is going to get much, much worse. esse abalo vai ficar muito, muito pior. Much worse. Muito pior. Everything is preparing itself for the biggest shaking in the history of humanity. Tudo está se preparando para o maior biggest shaking. Shaking. Tudo está se preparando para o maior abalo da história da Now, humanidade. I want you to understand something. Agora eu quero que você entenda algo. That this is the best moment for the people who have aligned themselves with God's purpose. Esse é o melhor momento para aqueles que se alinharam com o propósito de Deus. But it is the worst moment for people who have not aligned themselves with God's Mas é o purpose. pior momento para aqueles que não se alinharam com o propósito de Deus. Remember, Se lembrem, it is the
best moment for us who are willing to align themselves with God's purpose, but it's the worst moment for those who are not willing to align É o themselves. melhor momento para aqueles que estão dispostos a se alinhar com o propósito de Deus, mas também é o pior momento para aqueles que não estão dispostos. So we have the most amazing opportunity, but we also have the most challenging times at the same Então time. nós temos a oportunidade mais incrível, mas estamos sendo desafiados, estamos indo para um dos momentos mais desafiadores ao mesmo tempo. You know, we were talking today with my friends in Austria. Hoje eu estava conversando com os meus amigos da Áustria. I think we were 12 people, I think. Nós I'm not éramos sure. 12 pessoas, não tenho certeza. But here is what we were talking about. E o que nós estávamos conversando é: If we are afraid of difficult times, what are we going to do in the very near future? se nós temos medo dos momentos difíceis, o que nós vamos fazer no futuro próximo? What are we going to do? O que nós vamos fazer? The Bible is very clear that wickedness is going to increase really terribly. A Bíblia é muito clara em dizer que a iniquidade vai aumentar terrivelmente. It's very É clear. muito clara. The Bible even says that if the time would not be shortened, even the elect couldn't make it. So for their sakes, it's going to be A shortened. Bíblia também nos diz que se o tempo não fosse encurtado, não fosse limitado, nem os eleitos conseguiriam sobreviver. So how do we align ourselves with God and His purpose? Então, como que nós nos alinhamos com Deus e o seu propósito? There is something that is troubling my heart a lot, Há algo que tem me incomodado em meu coração muito. and here's what it is. E o que é? Everybody's talking about, Reinhard, help me to find God's purpose for my life. Todo mundo tem me falado: Reinhard, me ajude a achar o propósito de Deus para minha vida. I'm sure I've had not a single request more than that, than helping people find the God-given purpose. Eu tenho certeza que eu não recebo mais nenhum pedido, assim, nada, o pedido que eu mais recebo são de pessoas que querem achar seu propósito. Reinhard, me ajuda a achar meu propósito. It is unbelievable how many people have asked me this. É inacreditável a quantidade de pessoas que me pediram isso. Help me find my purpose. What's my purpose? Give me a prophetic word. Pray for me. Me ajude a achar meu propósito. Qual é o meu propósito? Me dá uma palavra profética, ore por mim. But do you know what's the shocking thing? Mas sabe o que é a parte chocante? Most people, when they think about God's purpose, they don't even think about God. They think about themselves. A maioria das pessoas, ao pensar sobre o propósito de Deus, eles nem pensam em Deus, mas pensam em si mesmo. Think about this. Pense nisso. They talk about God's purpose, but in reality it's all about themselves. Eles falam do propósito de Deus, mas na realidade é tudo sobre eles mesmos. It's all about what I can do, what I can do, what I can do, what I can do. É tudo sobre o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. It's all it is all about. É só isso. That's not God's purpose. That's your purpose. Esse não é o propósito de Deus, esse é o seu propósito. People who don't understand that this is a problem are going to be in huge trouble. Mas pessoas que não entendem que isso é um problema vão ter grandes problemas. Do you know, most of the churches that I personally know A maioria das igrejas que eu pessoalmente conheço are actually churches that are led by pastors who are horrifically self-centered and have built their own empire. são lideradas por pastores que estão terrivelmente egocentristas, estão construindo seu próprio império. It's about me, my number, my church, me, my number, my church, and my growth. É tudo sobre mim, sobre o meu crescimento, sobre a minha igreja, meus números. Let me tell you something. Deixa eu te falar algo. You have not been created in God's image the way you've been told. Você não foi criado na imagem de Deus da forma que você foi ensinado. This whole idea that I have been created in God's image has in reality become a self-centeredness that is so contrary to the Word of God. Essa ideia de eu ter sido criado segundo a imagem de Deus é, na verdade, um reflexo do egocentrismo que há. God said, let us create man in our own image. We shall create him. Man and women, he created him. A Bíblia nos diz que criamos o homem, então, segundo a nossa imagem e semelhança, homem e mulher os criamos. Listen, Escuta. no man or no woman individually has ever been created in God's purpose. Never. Purpose or image? God's image, sorry. Nem homem ou mulher individualmente foi criado segundo a imagem de Deus. We, plural, have been created in God's Nós, image. no plural, fomos criados à imagem de Deus. So you know this whole self-centeredness that I am in God's image, so I have a great purpose, so I.
It's exactly what the Bible will say will happen just before Jesus comes back. Todo esse egocentrismo de que eu fui criado, que eu estou no centro, tudo isso é exatamente o que a Bíblia diz que aconteceria antes da volta de Jesus. And you make it sound so nicely, religiously Christian. Isso parece ser um cristianismo muito bonito e muito religioso. Your purpose it's not about you, it's all about your Creator. Seu propósito não é sobre você, mas é sobre o seu Criador. It's about Him. It's not about you, my friend. É sobre Ele, não é sobre você, meu amigo. So the first thing we have to understand when we talk about divine alignment Então a primeira coisa que nós temos que entender ao falar de um alinhamento divino is complete and radical trust in the Lord. é uma completa e radical confiança no Senhor. That's the very first thing. Essa é a primeira coisa. If you don't come to such a radical trust in the Lord, you are going to be shaken. Se você não chegar nesse ponto de uma confiança radical no Senhor, você vai ser abalado. I mean, you're going to be terribly shaken. Você vai ser abalado terrivelmente. Because the whole world is going to be shaken. Hebrews is very clear. Porque o mundo todo será abalado. Hebreus é muito claro. Everything that can be shaken, so the unshakable will be remain. Que tudo que será abalável será, tudo aquilo que é abalável será abalado, para que aquilo que é inabalável possa permanecer. So churches are being shaken. Então as igrejas estão sendo abaladas. Economy is being A shaken. economia está sendo abalada. So many things all around us are being completely shaken. Tantas coisas ao nosso redor estão completamente sendo abaladas. So think about this. Então pense nisso. Unless you come to such a radical surrender to Christ and trust in Him, A não ser que você chegue numa completa rendição a Cristo e confie nele, you're going to be shaken too. você também será abalado. You must align yourself with God in this moment of time like never Você before. precisa se alinhar com Deus nesse momento como nunca antes. Life is not about you, my A friend. vida não é sobre você, meu amigo. So if you try to find your purpose always thinking about you and you and you, that's not even your Então purpose. se você tenta achar seu propósito sempre pensando em você, em você, em você, isso nem é o seu propósito. How can your purpose be about you when Jesus created you for Himself? Como que o seu propósito pode ser sobre você quando Jesus te criou para Ele mesmo? Think about this. Pense nisso. We've had such a perverted idea of God's purpose. Nós temos uma ideia tão pervertida do propósito de Deus. Such a perverted idea. Uma ideia tão pervertida. And everything is going to be shaken so terribly. E tudo será abalado terrivelmente. And until we come to the place, E até que cheguemos ao I'm ponto. going to turn the comments off. There you go. Eu vou desligar os comentários agora. Leave them always on for a while and then we turn them off. Deixa um pouquinho ligado, depois desliga. Okay, so now think about me. Então agora pense comigo. God loves us so much that He's warning us to prepare ourselves. Deus nos ama tanto que Ele está nos alertando para nos preparar. Because once you've entered into the shaking, everything around you is falling apart, it'll be too Porque late. uma vez que você entrar nesse abalo e tudo começar a ser abalado ao seu redor, vai ser tarde demais. So you've got to come to this place of real radical trust in Him. Então você precisa chegar nesse lugar de uma verdadeira confiança, uma confiança radical Let me nele. give you a little clue here. Deixa eu te dar uma dica aqui. You can't trust Him focusing on yourself. That never works. Você não pode confiar nele focado em si mesmo. Isso nunca funciona. Because you don't have any basis of trust. Porque você não tem uma base de confiança. How is my wife gonna trust me if I live a total self-focused life, only thinking about myself and not even care about her? How is she gonna trust me? Como que a minha esposa vai confiar em mim se eu vivo uma vida focada em mim mesmo, se eu não confio, se eu não vivo uma vida para com ela? Como que ela vai confiar em mim? How are you gonna trust in God if all you do is you focus around yourself? Como que How? você vai confiar em Deus se tudo que você faz é focado em si mesmo? Como? Your heart will tell you can't trust Him because you don't really care about Him. Seu coração vai te dizer, você não pode confiar nele porque você nem se importa nele, Do com you ele. know? Do you know? We've come so far away from the heart of God. Nós nos afastamos tanto do coração de Deus. And I believe God is calling His bride back to Himself. E eu acredito que Deus está chamando a sua noiva de volta para Ele mesmo. The bride belongs to the bridegroom. It doesn't belong to anybody else. A noiva pertence ao noivo, não pertence a ninguém mais. So pastors all over the
world right now are losing control of the sheep. Então pastores por todo mundo hoje estão perdendo o controle das ovelhas. And that's wonderful. Isso é maravilhoso. I had a dream about one of the largest churches in Europe the other day, prophetic dream that was so disturbing. Alguns dias atrás eu tive um sonho com uma das maiores igrejas da Europa, que foi um sonho que me incomodou muito. And the reason why it's so disturbing because I've had like 20 years of prophetic dreams and they all have fulfilled themselves. E a razão pela qual isso me incomodou tanto é porque por 20 anos eu tenho tido sonhos proféticos e todos eles se cumpriram. So I spoke to Debbie about it and said, please help me in this. It's really disturbing. E eu falei com a Deb sobre isso, falei, por favor, me ajude nisso, é algo que me incomodou muito. So radical and complete trust in the Lord is indispensable at this moment in Então, time. uma confiança radical e completa no Senhor é indispensável nesse momento em que vivemos. That's part of the divine E alignment. isso é parte do alinhamento divino. But you cannot radically trust Him unless you're radically surrendered to Him. Mas você não pode confiar nele radicalmente, a não ser que você seja radicalmente rendido a ele. How are you going to trust Him if life is all about yourself? Como que você vai confiar nele se sua vida é sobre você mesmo? We must choose every day between trust in man or trust in the Lord. Nós devemos escolher todos os dias em confiança no homem e confiança no Senhor. Let me tell you a true story. Deixa eu te contar uma história verdadeira. A few years ago, I was in Poland. Alguns anos atrás eu estava na Polônia And when I finished the conference, the very last day, e quando eu terminei a conferência bem no último dia, I was walking out of the building. eu estava saindo do prédio And a young man was chasing after me. e um jovem veio correndo atrás de mim And he grabbed me. He was kind of very disturbed. e ele me pegou assim, estava muito agitado. And he said, Reinhard, pray for E me. ele falou, Reinhard, ore por mim. And I said, what do you want? E eu falei, o que você quer? And he was obviously upset. E obviamente ele estava um pouco chateado. He said, you don't know me, but I know you very well. E ele falou, você não me conhece, mas eu te conheço muito bem. He said, you're a prophet. E ele disse, você é um profeta. I listen to all your messages on the internet. Eu escuto todas as suas palavras na internet. And he said, I've traveled here a long way E ele falou, viajei uma longa distância to be part of this para conference. ser parte dessa conferência. He said, I sat as close to the front as I E could. ele falou, eu sentei o mais próximo da frente como eu pude. And I was watching you, waiting for you to give me a prophetic word. E eu fiquei te assistindo, esperando para que você me desse uma palavra profética. I think there were about 800 people in the Tinha mais conference. ou menos umas 800 pessoas na conferência. He said, 3 days I've been waiting and you did not give me a prophetic word. Now pray for me and prophesy to E ele me. falou, por 3 dias eu estava esperando e você não me deu uma palavra profética. Agora, por favor, ore e profetiza para mim. I was kind of surprised. E eu fiquei um pouco surpreso. It's like, well, you've traveled a long way here, but like, what am I gonna do? It's like, why do you blame me for that? Você viajou uma longa distância até aqui, mas o que eu tenho para fazer? Por que você vai me culpar por isso? So I laid my hands on him. Então eu pus as minhas mãos sobre ele. The moment I laid my hands on him, the Holy Spirit spoke to E me. no momento em que pus as mãos sobre ele, o Espírito Santo falou comigo. And he said this. E ele disse assim, He said, tell this young man ele falou, fala para esse jovem he put his trust in you and not in me. que ele colocou a confiança dele em você e não em mim. He did not trust me to speak to him. He traveled all the way here because he expected from you what he was supposed to expect from me. Ele não confiou que eu falaria com ele, ele viajou até aqui esperando de você ao invés de esperar de mim. That's why I didn't give you a E é prophetic por word. isso que eu não entreguei uma palavra profética. And you're not allowed to prophesy to him now. E ele falou, e você não pode profetizar para ele agora. So I told him. Então eu falei para ele isso. The guy was very upset at me Ele and walked out. ficou muito chateado comigo e saiu. Think about how many things we trust men for that we are only supposed to trust God Pense a for. quantidade de coisas que nós confiamos nos homens enquanto nós deveríamos somente confiar em Deus. Who satisfy you emotionally? Quem que te satisfaz emocionalmente? Your husband, your wife, your Seu friends? marido, sua esposa, seus amigos? The amount of followers you have on A Instagram? quantidade de seguidores que você tem no Instagram? Who satisfy you? Quem te satisfaz? Think. Pense. We've put so much trust in men for such a long time that this is not going to work anymore, my Nós friend. colocamos tanta confiança em homens por tanto tempo que isso não vai dar certo mais, amigos. I can tell this honestly to you. E eu posso te dizer honestamente That in my entire Christian life, 52 years, que em toda a minha vida cristã, 52 anos, I've not one time tried to connect myself to an important person. Not one time. nenhuma vez eu tentei me conectar com uma pessoa importante. Nenhuma vez. Never. Nunca. The pastor friends around me who I planted churches with, they did that all the time. Os pastores, meus colegas pastores que estavam plantando igreja junto com eles faziam isso o tempo todo. They wanted to take me with them. Eles sempre queriam me levar com eles. Let's go to this conference. This guy, I know somebody who can take us to him and he will pray for us. Let's go, let's go, let's Vamos go. para essa conferência, eu conheço alguém que vai nos levar até ele vai poder orar por nós, vamos para lá.
Do you know what? I always said no. Isso eu sempre disse não. No, 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 no. Não, não e não. I will not put my trust in man that is supposed to be put in the Lord only. Eu não vou colocar minha confiança em homens que deve somente ser colocada no Senhor. I tell you, there are a lot of people watching right now. You're trusting man for what you're supposed to trust God Há for. várias pessoas assistindo agora que estão confiando em homens por aquilo que você deveria estar confiando no Senhor. And you've been so disappointed. E você ficou decepcionado And demais. you are angry, and you are wounded, and you are hurt, and you blame other E people. você está ferido, você está culpando outras pessoas. Listen, Escutem, you cannot blame other people for having disappointed you. você não pode culpar outras pessoas por te decepcionarem. The reason why you're disappointed is because you trusted man for what you should have trusted God A for. razão pela qual você está decepcionado é porque você confiou em homens por aquilo que você deveria ter confiado somente em Deus. I've learned this a long, long time ago. Eu aprendi isso muito tempo atrás. I expect nothing from men. Eu não espero nada de homens. Nothing. When men promise me something, Quando homens me prometem algo, do you know what I do that você instant? sabe o que eu faço nesse instante? In my heart, I say, okay, you owe me nothing. No meu coração eu digo, não, você não me deve nada. You owe me nothing. Você não me deve nada. Yeah, you promised, but you owe me Sim, nothing. você prometeu, mas você não me deve nada. Because if you put your confidence in man instead of the Lord in these shaking times, you're going to be in trouble. Porque se você colocar sua confiança nos homens ao invés do Senhor nesse momento de abalo, você terá problemas. Divine alignment. Um alinhamento divino. Align yourself with God by completely trusting Him. Se alinhe com o Senhor, confiando nele completamente. Do not trust in circumstances, trust in the Lord. Não confie nas circunstâncias, confie no Senhor. You know, interesting, the Bible says, he who observes the wind and he who observes the rain will neither sow nor reap. A Bíblia já nos diz que aquele que coloca a sua atenção na chuva ou no vento não vai nem semear e nem colher. What happens? O que acontece? People are always waiting for the perfect circumstances to arise. As pessoas sempre estão esperando para as circunstâncias perfeitas chegarem. When things are perfect, I will do this. Quando as coisas ficarem perfeitas, aí sim eu vou fazer isso. When everything, in English, he says so beautiful, when I've got all my ducks in the row. Em inglês tem um dito que eles falam, quando todos os meus patos estiverem em fila. So when I've got everything organized, the circumstances are perfect, then I will Quando prosper. as circunstâncias forem perfeitas e eu tiver tudo isso a meu favor, aí sim eu vou prosperar. So we put our confidence in circumstances and then we're surprised when things around us Então nós shake. colocamos a nossa confiança nas circunstâncias e nos surpreendemos quando as coisas ao nosso redor são abaladas. And then we're surprised when we are E aí shaken. nós nos surpreendemos, nós ficamos surpresos quando nós somos abalados. Divine alignment is the word for now. O alinhamento divino é a palavra pro agora. It doesn't matter what the circumstances say. It doesn't matter what anything looks around Não you. importa o que as circunstâncias dizem, não importa o que está acontecendo ao seu redor. Our trust is in the Lord, independent from what we see around A us. nossa confiança está no Senhor, independente do que nós vemos ao nosso redor. You know, so many people say, oh, when things change, I will do this and that. Quando as pessoas sempre falam, quando as coisas mudarem, aí sim eu vou fazer isso e aquilo. You know, it's easy for you, Ryan, but my É circumstances. fácil para você, Reinhard, mas as minhas circunstâncias. No, the difference is I trust the Lord, maybe you don't. I don't know, I hope you do. A diferença é que eu confio no Senhor e talvez você não confie. Eu espero que você confie, na You verdade. really think my circumstances are always perfect? Você realmente acha que as minhas circunstâncias são sempre perfeitas? Of course not. É claro que não. I've had many circumstances in my life that were terrible. Eu já tive muitas circunstâncias na minha vida que foram terríveis. So you have to align yourself with the Lord. Então você precisa se alinhar com o Senhor. And don't trust in the circumstances, trust in the E Lord. não confiar nas circunstâncias, mas confiar no Senhor. How many people trust in money? Quantas pessoas confiam no dinheiro? If they would only know. Se somente eles Do you soubessem. know what the Bible says? Você sabe que a Bíblia nos diz? Paul gives Timothy a warning. Paulo dá uma advertência a Timóteo, um aviso a He Timóteo. says, do not trust in the uncertainty of riches. Ele disse, não confie nas incertezas das riquezas. Do you know, the riches are completely uncertainty. Você sabe que as riquezas são completamente incertas. The house that you put everything you had into, tomorrow it could be destroyed by fire or an earthquake. A casa que você colocou, tudo que você tinha, amanhã ela pode ser destruída por um fogo ou por um terremoto. Or some crazy person somewhere in the world pushes the wrong button and we have a nuclear war. Ou, Don't you think it can happen? ou uma pessoa louca no mundo aí, aperta um botão e a gente está com uma guerra nuclear. Você não acha que isso pode acontecer? Listen, Escutem. once we learn to trust in the Lord, only none of these things around us can shake Uma us. vez que nós aprendemos a confiar no Senhor,
Senhor, nada disso ao nosso redor pode nos abalar. So this is the time of divine alignment. Então, Because trust me, it's going to get much worse. Esse é o tempo de alinhamento divino, porque confia em mim, vai ficar muito pior. And as you align yourself by completely trusting Him, nothing that's happening can shake. E ao se alinhar, confiando completamente nele, nada ao seu redor pode ser abalado. I believe it's Psalm 125 verse 1, if I remember Eu right. acredito que é Salmo 125, se eu me lembro I corretamente. think so. Eu acredito que sim. It says, those who trust in the Lord are like Mount Zion that cannot be shaken. Psalms what? 125 verse 1. Eu acredito que é Salmo 125, que diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que são inabaláveis. Daniel will check if I quoted the scripture right. Sim, exatamente. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Look! Olhem, Those who trust in the Lord cannot be shaken, my friend. aqueles que confiam no Senhor não podem ser abalados, meus amigos. So align yourself. Então se alinhe. Remember, number 1. Lembre-se, número 1. Get this idea out of your head that God's purpose is all about you doing something great. Tira essa ideia da sua cabeça de que o propósito de Deus é sobre você fazer algo enorme e relevante. God's purpose is about Him making Him great, not making you O great. propósito de Deus é sobre Ele, fazer dele grande, não te fazer grande. Remember, Lembre-se, self-centeredness is never God's purpose. autocentrismo nunca é o propósito de Deus. Remember, Lembre-se, me individually, I was not created in God's image. We plurally have been created in God's que eu image. individualmente não fui criado à imagem de Deus, mas nós, no plural, fomos criados à imagem dele. It's been very clear throughout the scripture that God is about us, not about me individually. É muito claro nas escrituras de perceberem que Deus é sobre nós, não sobre mim The individualmente. church is a body. A igreja é um corpo. You alone, you are not the church. We are the church. Você sozinho não é a igreja, nós somos a igreja. But of course, that's part of what happens in the last time. The Bible is very clear. A Bíblia é muito clara em dizer que é isso que é parte do que aconteceria nos últimos tempos. So that's the first thing. Essa é a primeira coisa. But look, how else can you align yourself with God's purpose? Mas olha outras formas que você pode se alinhar com o propósito de Deus. You have to understand the times we live in. It's very important. Você tem que entender que os tempos em que vivemos são muito importantes. É muito importante. O tempo em que vivemos é muito importante. Listen to these words carefully, Olha, please. escute por favor essas palavras. 2 Timothy chapter 3 verse 1. 2 Timóteo 3:1. We need to buy a nice car for your new iPad, son. We do. I'll get you one. Yeah, I can get myself one. It's fine. Are you sure? Thank you. Yeah, I'll order. I like this. I'm so happy he got a new iPad. Estou muito feliz que ele está com a iPad. That's what happened when Daddy travels to America. É isso que acontece quando o pai viaja para os Estados Unidos. So, look at this scripture. Então olhe para essa escritura. I mean, if this doesn't wake people up, then I don't know what will. Se isso não despertar as pessoas, eu não sei o que vai. But know this, Paul says. Saibam disso, diz Paulo. Know this, Saiba disso, diz Paulo. that in the last days perilous time will come. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. So the Bible is saying that terrible times are going to come, and why do we expect everything to be beautiful and perfect? Então, se a Bíblia diz que tempos terríveis viriam, por que nós esperamos que tudo vai estar bonitinho e perfeito? Why are we shocked at corruption and evil and iniquity? Why? Por que nós ficamos chocados com a corrupção, com a maldade, com a iniquidade? Por quê? Why the Bible says it's going to happen? Por que se a Bíblia diz que isso vai acontecer? Look at the very first thing the Bible tells us about the last days. The first thing. E olha para a primeira coisa que aconteceria nesses tempos terríveis. Men will be lovers of themselves. Homens seriam egoístas, amantes de si mesmo em outras versões. Men will be self-centered and self-focused. Homens serão egocentristas, focados em si mesmo. Look at this. Olhe para isso. If I announce Se eu anuncio that tomorrow I release a new course que amanhã eu vou lançar um novo curso that will guarantee you to make 1 million in only 3 months. que vai te garantir fazer R$1 milhão em somente 3 meses. Guaranteed. Garantido. Everybody wants to buy it. Todo mundo vai querer comprar. But if I say Mas se eu digo, tomorrow we'll release a course amanhã vamos lançar um curso that will prepare you to die the death of a martyr for your Jesus, how many will want to be part of que that? vai te preparar para morrer a morte de um mártir para o seu Jesus, quantos iriam querer ser parte disso? Think. Pense. One of the signs of the last time is
men will be selfish. Um dos sinais dos últimos tempos é que homens seriam This is egoístas. the very first thing. Essa é a primeira parte. Listen, we need to align ourselves and learn to become selfless. Nós precisamos nos alinhar e aprender a nos tornar altruístas. Do yourself a favor, my friend, Se faça um favor, meu amigo, and kick yourself off the throne of your e se life. chute do trono da sua vida. This was the greatest favor you can ever do yourself. Esse é o maior favor que você pode fazer para si mesmo. But of course, every place in the world I go, that's exactly being fulfilled Mas right now. é claro, em todos os lugares do mundo que eu vou, isso é exatamente o que está sendo cumprido agora. And it doesn't stop inside of the church. E isso não para dentro da igreja. Me, my, me, me, Meu, pra mim, pra eu. It's all about me. Tudo sobre mim. We are fasting to bargain with God. Nós jejuamos para barganhar com Deus. Think about this. Pense nisso. Even denying our body food so that we can get something. Mesmo nós negamos para o nosso corpo comida para que nós podemos obter algo. Everything is about us. Tudo é sobre nós. Sure, the Bible says that that's exactly what's going to happen in the last days. Claro, a Bíblia diz que isso é exatamente o que aconteceria nos últimos dias. And it's incredible how in front of our eyes this is being fulfilled right this moment. E é inacreditável como diante dos nossos olhos tudo está sendo cumprido agora. Now remember, Agora se lembre, here's what the Lord said to me in this prophetic dream, and then He woke me up, and His voice was thundering in my heart. olha o que o Senhor falou comigo depois desse sonho profético. Ele me acordou e essa voz estava ecoando, radiando em meu coração. Tell the people to align themselves. Tell the people to align themselves. Fale para as pessoas se alinharem, fale para as pessoas se alinharem. So I would have wished I could do a whole weeks of life, but I only came back from America today, and on Thursday I have to travel to Europe. Eu queria poder fazer uma semana de live, mas eu acabei de chegar dos Estados Unidos hoje e quinta-feira já estou indo para a Europa. So I only have 2 days. Então eu só tenho 2 dias. But we're going to save this life. Mas nós vamos salvar essa live. Share it with as many people as you can. Compartilhe com a maioria das pessoas que você quiser, que você puder. Because trust me, when everything around us being shaken, the self-centered people are the first ones that are going to be shaken. Porque confie em mim, quando tudo for abalado, os egoístas vão ser os primeiros que serão abalados. So you have to make up your mind. Então você precisa tomar uma decisão. Are you going to be part of this fulfillment of this prophetic scripture? Você vai ser parte do cumprir dessa escritura profética? Look at the very first thing, egoistas. Olha para a primeira coisa, selfish, egoístas. Look at the second thing it Olha says, para a segunda coisa, lovers of money. avarentos, amantes do dinheiro. Oops. Everywhere around us today we see these two things. Me, and I want your money. Em todos os lugares que nós vamos hoje a gente vê tudo isso. Eu, para mim e me dá seu dinheiro. Think about it. Pense nisso. All right, but you were doing things and you were charging for these things. Oh, Reinhard, você tá fazendo coisas também, tá cobrando, é? I do. Sim, tô cobrando mesmo. Bring me one person, and I'm not saying this boastfully, bring me one person who's more generous than me. Show me. Eu não tô fazendo isso para me orgulhar, mas me mostra alguém que é mais generoso do que eu. Show me. Me mostra. Show me one person that made it the goal to live off 1% of the income and give away 99% for the kingdom Me of God. mostre uma pessoa que fez o seu alvo de vida viver com 1% e ofertar 99% da renda para o reino de Deus. Everybody who truly knows me Todo mundo que realmente me conhece knows sabe that never will I open my heart for the love of money. que nunca eu Never. vou abrir meu coração para amor ao dinheiro. Nunca. And I tell you why. E eu vou te dizer o porquê. Because a sign of the last day is people loving money. Porque o sinal dos últimos dias são as pessoas amando o dinheiro. And I will never, ever allow myself to go that way. E eu nunca vou permitir que eu vá por esse caminho. And there are 2 reasons for it E actually. 2 razões para isso. Number 1, because around here everything is shaken and nothing has really any stability anyhow. Número 1, porque tudo vai ser abalado e nada tem estabilidade. And there is no stability in any material thing. E também não é estabilidade nas coisas materiais, The gente. Bible says the things that we see, they pass away. The things we don't see are A eternal. Bíblia diz que aquilo que nós vemos aquilo que vemos é passageiro e aquilo que nós não vemos é eterno. So does it mean, like some people say, oh, Reinhard is a Franciscan, or whatever you call it, Em Franciscan. português a gente fala, oh, o Reinhard então é um franciscano. He took the vow of the Franciscana. Ele tem então fez o
voto franciscano. Of course not, I didn't. É claro que não. I enjoy the good things God gives me. Eu desfruto das boas coisas que Deus me deu. I was just in Eu America. estava nos Estados Unidos agora. We ate some amazing good food together with my children. Junto com os meus filhos, nós comemos de ótimas comidas lá nos Estados Unidos. No, of course not. É claro que não. But I'll tell you one thing. Mas vou te dizer uma There's a coisa. huge difference of enjoying the things that God gives you or loving Yes. the things that God gives you. Há uma grande diferença entre desfrutar daquilo que Deus te dá e amar as coisas que Deus te dá. Love people always and use money. Never love money and use people. Ame as pessoas e use o dinheiro. Nunca use as pessoas e ame o dinheiro. It's a sign of the last times that people will use people and love money. É um sinal nos últimos dias que as pessoas usariam as pessoas e amariam o dinheiro. The Bible tells us very A clearly. Bíblia é tão clara ao dizer sobre isso. So you have to guard your heart very Então carefully. você precisa guardar seu coração muito cuidadosamente. Why do we have to guard our heart so Por carefully? que temos que guardar nosso coração tão cuidadosamente? Because trust me, things are going to get shaken, and unless we align with divine purpose and God's character, we are going to be shaken too. Porque confie em mim, as coisas vão se abalar. E a não ser que nós nos alinhemos com o propósito de Deus, nós também seremos abalados. Think about this. Pense nisso. So I don't want to be shaken. Eu não quero ser abalado. You know, I don't care if I die the death of a martyr. Eu, por exemplo, não me importo se eu morrer numa morte de um mártir. That's like, whatever. E tudo bem. You know, they put a gun to my head and say, listen, unless you renounce Christ, we're going to pull the trigger. I said, just go right ahead and pull the trigger. Se eles colocarem uma arma na minha cabeça dizendo, olha, se você não renunciar a Deus, você vai morrer, eu vou falar, então, pode apertar o gatilho. None of these things worry me. Nada disso me preocupa. Like Paul said, I'm even willing to die for Christ. Como Paulo disse, eu estou disposto a morrer por Cristo. But what I do not want to happen is that while I live my life on this earth, that my life is shaken because I did not prepare myself. Mas o que eu não quero que aconteça é que enquanto eu vivo a minha vida nessa jornada na Terra, ela seja abalada porque eu não me preparei. So you have to understand the times that we live in. Então- They are terrible times and they are going to get even worse. Você tem que entender os tempos em que vivemos. São tempos terríveis e vão ficar ainda pior. But in the middle of the bad times, those who are aligned with the divine purpose, they're not going to be shaken. Mas no meio de tempos difíceis, aqueles que estão alinhados com o propósito de Deus não serão abalados. They are not going to be touched by any of the mess that's happening around Eles us. não serão tocados por nenhuma dessa bagunça que acontece ao nosso redor. They're going to let the light shine brighter than ever Eles vão before. permitir que a sua luz brilhe ainda mais forte, mais do que nunca antes. They're going to show the radiance of God through them. Eles vão demonstrar desse brilho de Deus através dele. Because they've understood that God's purpose is not about them. Porque eles entenderam que o propósito de Deus não é sobre eles. It's all about Him. É tudo sobre ele. All about Him. Tudo sobre ele. Nothing is about us. Life is Nada about Him. sobre nós. Tudo, essa vida é sobre ele. You know, once you understand this and you align your life with this, life is amazing. Então, uma vez que você entende isso, você alinha a sua vida nisso, a sua vida é incrível. Listen to this. Agora escutem. In 52 years of Christian life, Em 52 anos de vida cristã, I've never seen a happy, selfish person. eu nunca vi uma pessoa egoísta feliz. Never. Nunca. But I've also never seen a miserable, selfless person. Mas eu também nunca vi uma pessoa altruísta infeliz. Never. Nunca. Selfless persons are satisfied people. Pessoas altruístas são pessoas satisfeitas. Because their hearts have found peace. Uau. Porque seus corações encontraram paz. You know, once you understand that in this terrible time I need to have peace, therefore I can't live self-centered. Uma vez que você entende que nesse tempo terrível você tem que ter paz, e para que você tenha paz, você não pode viver de uma forma egocentrista. Look what Jesus said. Olha o que Jesus disse. In the middle of the most difficult time of the life of his disciples, Em meio ao momento mais difícil da vida dos discípulos, he said this. ele disse: He said, do not let your heart get troubled. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Daniel knows because he's traveled all over the place with me, lives in my house. O Daniel sabe, ele tem viajado por todo lugar comigo, inclusive ele mora aqui em casa. I think it must be about 3 years or maybe a little bit more that God has been saying to me all the time, don't let your heart get Eu troubled. acredito que já nos últimos 3 anos o Senhor tem falado comigo o tempo todo. Não se turbe, não deixe o seu coração se atribular. Do you know, as many people around me
so many things happen to them, their hearts got so troubled. E tantas coisas acontecendo com tantas pessoas ao meu redor e o coração dessas pessoas tem se atribulado tanto. I mean, so troubled. Tanto, eles estão ficando tão atribulados. You know, the church fell apart and pastors freak out. As igrejas começam a desmoronar e os pastores enlouquecem. I mean, so many troubled people around me, they call themselves Christians. Pessoas ao meu redor que estão vivendo isso se chamam de cristãos. You know, it's really sad what we are witnessing right now, and it's not only here in Brazil where I'm, it's worldwide, it's globally. É muito triste que nós estamos passando aqui no Brasil agora. Isso não está, na verdade, só no Brasil, isso está acontecendo no mundo todo, é global isso. But of course, if you study the scripture, it's right there. Mas é claro, se você estudar, a escritura está lá. And the prophetic voices have been telling us what's going to happen. E as vozes proféticas têm nos dito o que aconteceria. So it's time for us to listen. Então é tempo para nós escutarmos. It's time for us to stop to ignore and shut our ears to the prophetic voices. É tempo de nós pararmos de ignorar e fechar os nossos ouvidos para as vozes proféticas. It's time for us to align ourselves with Him and stop trying to align Him with É us. tempo de parar de nos tentar é tempo de parar de tentar fazer com que Ele se alinhe conosco e nós nos alinhemos com Ele somente. Do you think we are trying to get God aligned with us instead of aligning us with God? Nós tentamos fazer com que Deus se alinhe conosco ao invés de nós nos alinharmos a Ele. We've made God almost like Father Christmas, you know? It's like, come on, you do something for me. Nós fizemos Deus um grande Papai Noel, sabe? Faça algo por mim. God did everything through Jesus Christ. Now it's time for you to align yourself with Him. Deus fez tudo por nós através de Jesus Cristo. É tempo de você se alinhar com Ele. Look what 2 Corinthians 5:15 says. Olha o que 2 Coríntios 5:15 a Bíblia nos It diz. says this. A Bíblia nos diz assim. He died for all, so that those who live no longer live for themselves, but for He who died for them. A Bíblia diz, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que Ele morreu e ressuscitou. Let's align ourselves. Vamos nos alinhar. Let's say, Lord, okay, whatever, we surrender. Be all about you. Vamos dizer, Senhor, ok, nós nos rendemos, nós vivemos para Ti. And there's a third thing I want to talk about today, E é uma terceira coisa que eu quero falar hoje, and that's your motive. que é a sua motivação. Listen, Escutem. there is a huge difference between the old and the new covenant. Há uma grande diferença entre a velha e a nova In aliança. fact, there are many huge differences. Na verdade, há grandes diferenças. I encourage you to study my YouTube videos. I encourage you to read my book, The New Covenant. Eu quero te encorajar a estudar os meus vídeos que estão no YouTube, ler o meu livro Nova Aliança. There is so much of my stuff that's out there in the internet for free. Enjoy it, study it. Tantas coisas do meu material que estão disponíveis aí de graça, então desfrutem disso, estudem isso. Enjoy it. Desfrutem disso. But let me tell you something. Então, mas deixa eu te dizer algo. One of the humongous differences between the old and the new covenants is this, that very few people understand. Uma das maiores diferenças entre a velha e a nova aliança é essa. Pouquíssimas pessoas entendem essa diferença. That's in the new covenant, the motive is very important, while in the old covenant, the action was very important. É que na nova aliança a motivação é muito importante, enquanto na velha aliança a ação era o mais importante. So here's how it works. E a forma que isso funciona é: The old covenant goes like this. a velha aliança funciona assim. Do the right thing, I bless you. Do the wrong thing, I curse you. Faz a coisa correta, eu te abençoo. Faz a coisa errada, eu te amaldiçoo. Very simple. Muito simples. So, it doesn't really matter why, just don't steal. Então não importa o porquê, mas não roube. You'll be okay. E você vai dar tudo certo. So, as long as you do the right thing, Enquanto você faz a coisa correta, obey God. obedecendo a Deus, That's the important thing. essa é a parte importante. But look what the Bible says about the new covenant. Mas olha o que a Bíblia diz sobre a nova aliança. It says this. Ela diz assim, Paul says to the Corinthians. Paulo diz aos Coríntios. He says, judge nothing before its time. Ele diz, não julguem nada antes do tempo. Because when he, the righteous judge, will come, Porque quando ele, o reto juiz, vier, he will judge and reveal the motives and intentions of our hearts. ele julgará e vai revelar as motivações e as intenções do nosso coração. So listen. Então escutem. You can fool me. Você pode me enganar. You can fool him. Você pode enganar o Daniel. You can fool your pastor. Você pode enganar seu pastor. You can fool your closest friends. Você pode enganar seu amigo mais próximo. But you can never fool God. Mas você não pode enganar a Deus. God is not so much impressed with what you do. God looks right behind the action into the motive of the heart. Deus não está impressionado com o que você faz, mas Deus olha para a motivação do seu coração. That's why
É por isso I cannot handle a lot of the marketing strategies that are out there and that Christians do. que eu não consigo lidar com as estratégias de marketing que estão por aí que os cristãos usam. Because they use a hidden false motive. Porque eles usam de motivações ocultas e falsas. And here's the thing. E o ponto é, They have incredible earthly success, but they will have a terrible heavenly surprise when they stand before Jesus. eles têm um sucesso terreno incrível, mas eles terão uma grande surpresa quando estiverem diante de Jesus. Why do you do what you do? It's a huge question before God. Por que você faz o que você faz é uma grande pergunta, uma grande questão diante de Deus. Why? Por quê? Are you doing it for yourself? Você está fazendo isso para si mesmo? Are you doing it to have success? Você está fazendo isso para ter sucesso? Are you doing it to have a name? Você está fazendo isso para ter um nome? Are you doing it to be famous? Você está fazendo isso para ficar famoso? Why? Por quê? Why? Por quê? Do you know how many pastors lie to their congregation when it comes about money? It's unbelievable. Sabe a quantidade de pastores que mentem para a sua congregação no que diz respeito ao dinheiro? É inacreditável. Unbelievable. Inacreditável. I've sat with too many pastors and they in meetings, they say very openly that they do that. Eu me sentei com muitos pastores em reuniões, em cultos, eles dizem que fazem isso mesmo. They say, well, we need the money. Eles falam, nós precisamos do dinheiro. So who can speak best to get the money out of the pockets of the people? He's going to talk about the offering. E quem pode falar melhor para obter dinheiro das pessoas ao falar de ofertas? So they use and twist Bible verses to manipulate and trick people. Então eles usam dessas pessoas, usam de versículos bíblicos para tudo tentar manipular as pessoas. Do you know, I believe there are a lot of false prophets around right now. Eu acredito que há vários falsos profetas por aí agora. A false prophet is not somebody who prophesies falsely. Don't get fooled. Um falso profeta não é alguém que profetiza falsamente, não se engane. It can be a person who speaks correctly. Pode ser uma pessoa que fala corretamente. They actually prophesy things that they really hear from heaven. Eles profetizam coisas que realmente eles ouvem do céu. Because they have such a strong prophetic gifts. Porque eles têm os dons proféticos fortes. They've trained the ears so well to listen to the spiritual world. Eles treinaram seus ouvidos também para ouvir o mundo espiritual. So we are fooled and we are impressed by these things. Então nós somos enganados, ficamos impressionados com essas coisas. A false prophet is not somebody who false prophesies. Um falso profeta não é alguém que profetiza de uma forma falsa. A false prophet is something who prophesies with the wrong motive. Um falso profeta é alguém que profetiza com uma motivação errada. It's all about the hearts have gone astray. É tudo sobre o coração se desviar. That's the dangerous thing. Essa é a parte perigosa. And it is so dangerous, our heart motives so quickly can go in the wrong E é direction. tão perigoso que a motivação do nosso coração pode rapidamente ir para uma direção errada. So why are we doing what we're doing? Então por que estamos fazendo o que fazemos? That's a super important question before God. Essa é uma questão muito importante diante de So Deus. God looks right through action, He looks into our hearts. Então Deus olha as nossas ações, além das nossas ações, Ele olha para o nosso coração. Do you know, 40 years I've been serving Jesus. Por 40 anos eu tenho servido a Jesus. So imagine how many people I've met in my life that I've prayed for, talked to, interacted with. Então imagine a quantidade de pessoas que eu já orei na minha vida, que eu já interagi. I've had so many people Eu já tive tantas pessoas that came and told me this. que me falaram algo. Listen, Reinhard, I really want to prosper because I want to be generous. Escuta, Reinhard, eu quero prosperar porque eu quero ser generoso. If you want to be generous, why do you want to wait until you're Se prosperous? você quer ser generoso, por que você quer esperar até que você seja próspero? Think about this. Pense nisso. Generosity is a heart motivation. Generosidade é a motivação do coração. If you're not generous with 100, whatever currency you have in the country you live in, Se você não é generoso com 100, por exemplo, reais, you are not going to be generous with 100 você million. não vai ser generoso com 100 milhões. Because the motives of your hearts are different. Porque a motivação do seu coração é diferente. So we fool ourselves, we fool other people around Nós us, nos enganamos outras pessoas ao nosso redor.
And the whole time we try to convince ourselves that our motives are okay. E durante todo esse tempo nós tentamos nos convencer que as motivações estão corretas. That's a dangerous thing to do. E isso é algo perigoso a se fazer. If you are a smart Se person você for uma pessoa inteligente and truly want to align yourself with God's heart, e verdadeiramente quiser se alinhar com o coração de Deus, so that in all this shaking time that's going to happen, you will not be shaken, para que em todo esse tempo de abalo que acontecerá você não seja abalado, then do this. faça algo. Say, Lord, Diga, Senhor, please do me a favor. por favor, me faz um favor, Because you love me so much, porque o Senhor me ama tanto. I do not want the motives of my heart to be exposed when I stand before you one day. I want them to be exposed now. Eu não quero que as motivações do meu coração sejam expostas quando eu estiver diante do Senhor um dia. Eu quero que elas sejam expostas agora. That's a scary prayer. Essa é uma oração que é muito assustadora. It's a dangerous prayer. É uma oração perigosa. It's a prayer that you never know what's going to happen. É uma oração que você nunca sabe o que vai acontecer. But it's a smart prayer. Mas essa é uma oração inteligente. Very, very smart prayer. Muito, muito inteligente. Why is it smart? Por que ela é inteligente? Because if there are hidden motives in your heart that will get into trouble when you stand before Jesus, it's much better you find them out now so you can change. Porque se há motivações erradas no seu coração que vão ser descobertas quando você estiver diante de Jesus, é melhor que você as descubra agora e mude. See, if you don't know you are out of alignment, how are you going to align Se yourself? você não sabe que você está fora do alinhamento, como você vai se alinhar? How? Como? And if you are not aligned with God and His purposes, it's going to be very shaky, very bumpy for you. E se você não estiver alinhado com o propósito de Deus, isso vai ser uma jornada de muitos abalos para você. Tomorrow we'll keep talking about aligning ourselves with God's purpose. Amanhã nós vamos continuar falando sobre o alinhar com o propósito de Deus. Thank you, people, for listening to my Obrigado lives. por me ouvir aqui as lives. Thank you. Muito, muito obrigado. Thank you for listening to my devotionals. Obrigado por ouvir meus devocionais. We have fun recording them. Nós nos divertimos muito gravando os devocionais. I enjoy doing lives and sharing our hearts with the people. Eu gosto de fazer as lives e compartilhar meu coração com as pessoas Let's de be a Deus. prophetic voice in these last days before Jesus Vamos returns. ser uma voz profética nesses últimos dias antes da volta de Jesus. Because trust me, Porque confia em mim. it's getting shaky before He comes back. O abalo acontecerá ainda mais antes da volta But dele. He's coming back soon. Mas ele está voltando em breve. Do you know, it's very interesting. É muito interessante. We had this Zoom meeting today with my son Riley from Poland. Nós tivemos essa reunião no Zoom hoje com meu filho Ryan da Polônia. And we had a bunch of people from Austria. Tivemos várias pessoas da Áustria. We were talking about strategy of things we're going to do in Austria. Estávamos falando de estratégia de coisas que faremos na Áustria. And it's really, really interesting. E é algo muito, muito interessante. What's happened at the church that Riley is responsible O que for. está acontecendo na igreja que o Ryan é responsável? Look at what he said. Olha o que ele disse. He said in the last few months, 50% of the members of our church have left. Ele disse que nos últimos nos últimos meses, 50% dos membros da igreja saíram. Imagine that. Imagine isso. He said people who have been members for decades of that same church. Pessoas que eram membros por décadas da mesma igreja. But now listen to Mas this. agora escutem. The church is not smaller than it was before. A igreja não está menor do que era antes. Yes. Think about this. Pense nisso. So the church has not reached so many lost. A igreja It hasn't in the past. A igreja no passado não alcançou muitos perdidos. Half of the people have been shaken. Mas metade dessas pessoas foram abaladas. But those who have not been shaken, Mas aqueles que não foram abalados, they are now reaching the lost and building the kingdom. eles estão agora alcançando os perdidos e edificando o reino. Think about this. Pense nisso. This is going to happen all over the E world. isso vai acontecer por todo o mundo. Churches are going to be shaken, lives are going to be shaken, Christians are going to be shaken. Igrejas serão abaladas, vidas serão abaladas, cristãos serão abalados. Riley was determined from the beginning to be aligned. O Ryan estava disposto desde o começo a estar alinhado. And now good things are happening. E agora boas coisas estão acontecendo. So you can't avoid the times that are going to Então happen. você não pode evitar esses tempos que aconteceram. None of us can avoid it. Nenhum de nós vai poder evitá-los. But we can align Mas ourselves nós podemos nos alinhar and we can prepare e ourselves. podemos nos preparar. Tomorrow we can talk. Amanhã nós continuamos. Thank you. Obrigado. Great. I like this background in his life. It's very nice. It looks Very really nice. cool. Being very serious. Wow.